Oi, gente, meu nome é Juliana Bragança e hoje eu vou falar sobre Cheiro de Goiaba, do Gabriel Garcia Marques. Eu peguei esse livro aqui num sebo e eu achei no começo que ia ser algum romance do Gabriel Garcia Marques. Na verdade, eu li Gabriel Garcia Marques. Eu falei, preciso desse livro. Peguei, eu li, tá, beleza, Cheiro de Goiaba. Depois que eu fui parar pra reparar que tá escrito Conversas com Plínio Apuleio Mendoza. Então, são cartas do Gabriel com esse amigo dele chamado Plínio, que era um jornalista, e aí é muito legal, porque você, com esse livro aqui, você entende. É tipo conversa, na verdade. Você entende um pouco mais dos livros que o Gabriel Garcia Marques escreveu, e eu fiquei muito triste de ter lido esse livro depois de ter só lido um livro do Gabriel Garcia Marques, que até hoje eu só li 100 Anos de Solidão, e tem muitos outros que eu fiquei... Na verdade, eu li Retrato de um Náufrago também, só que ele fala pouco de Retrato de um Náufrago aqui. Ele fala mais de 100 Anos de Solidão e de alguns outros. Ele fala de Ninguém Escreve ao Coronel, Veneno da Madrugada, fala de Os Funerais da Mamãe Grande, fala sobre esses livros e sobre o processo de escrita dele, sobre como que foi o processo de escrita de 100 Anos de Solidão. É muito legal. E ele também fala um pouco de como ele era como celebridade, o que mudou do Gabriel Garcia Marques antes de 100 Anos de Solidão para depois, porque ele tinha escrito muita coisa, só que ele só ganhou notoriedade depois de 100 Anos de Solidão. E ele fala da relação dele com a mãe, com os avós, com a esposa. Fala da vida dele toda. E, gente, é muito legal, sério. Ele fala de como foi a criação de 100 Anos de Solidão, de como foi a criação dos Buendia, qual é o nome da cidade? Eu esqueci o nome da cidade de 100 Anos de Solidão. Macondo é o nome da cidade. Ele fala que Macondo é tipo a cidade dele. E ele fala que... eu achei muito legal essa comparação que ele faz, que eu acho que um dos países que 100 Anos de Solidão foi pior, assim, eu acho que foi na França, não lembro direito. Ele fala que 100 Anos de Solidão, a literatura é muito fantástica e o raciocínio europeu, ele não é... Ele é mais lógico, então ele não aceita tanto, porque pro Gabriel Garcia Marques, a literatura de 100 Anos de Solidão é uma literatura normal, só que tem muita coisa mágica, tem muita coisa surreal que não é normal pro padrão europeu. Então ele fala dessa aceitação e por que fez tanto sucesso, porque era uma coisa que nunca tinha sido escrita antes, esse tipo de literatura fantástica, não com tanta repercussão. Então ele fala que isso pra ele era o que ele sabia escrever, na verdade. Ele foi colocando as memórias dele com um pouco de fantasia, mas que ele é colombiano, ele nasceu perto do Mar das Antilhas, então aquilo era algo muito comum no dia a dia dele, misturar essa fantasia com a realidade. Então ele começa falando do dia de 100 Anos de Solidão, quando ele saiu pra ver gelo, e isso realmente aconteceu com ele. E, tipo, muitas das coisas que aconteceram em 100 Anos de Solidão aconteceram com ele, só que de uma forma diferente, às vezes não, às vezes sim. E ele fala também das mulheres da família Buendia. Gente, ele fala muita coisa, sério. É muito bom esse livro pra você entender como que foi a escrita e como é o Gabriel Garcia Marques, né? Ele fala muito aqui do Fidel Castro, da relação do Gabriel Garcia Marques com o comunismo, que eu não sabia que ele tinha um papel muito importante de trabalho humanitário, então ele intervia muitas vezes em questões internacionais, assim, tentando ajudar alguma causa específica, e eu não sabia desse lado. E, gente, a melhor parte desse livro, eu coloquei aqui, que é quando ele fala que em 100 Anos de Solidão, a graça desse livro é a falta de amor. Ele fala, a solidão dos Buendia vem da falta de amor. E ele explica que no começo do livro fala do Aureliano que tinha o rabo de porco, né? Ele era o único da família, daquela linha genealógica gigantesca, foi o único que foi concebido com amor, que era o amor dos primos, que por serem primos se casaram e tiveram filhos, nasceu o Aureliano com rabo de porco, e ele foi o único concebido com amor, que os outros Buendia, os outros Aurelianos, os outros
não, entendeu? E eu achei sensacional que ele fala que ele deixou uma pista para distinguir os aurelianos dos José Arcádios. Que aí ele fala assim: uma pista muito fácil. Os Josés Arcádios prolongam a estirpe, mas não os aurelianos, com uma única exceção, a de José Arcádio II e Aureliano II. Provavelmente porque, sendo gêmeos exatamente iguais, foram confundidos na infância. E eu nunca tinha reparado nisso. Olha como eu não sou uma leitora atenta, né? E ele fala de quando ele terminou 100 anos de solidão. O Plínio pergunta: você lembra do dia em que terminou? Que horas eram? Qual foi o seu estado de ânimo? Aí ele fala assim: eu tinha escrito durante 18 meses, todos os dias, das 9 da manhã às 3 da tarde. Sabia sem dúvida que aquele seria o último dia de trabalho. Mas o livro chegou ao seu final natural de um modo intempestivo por volta das 11 da manhã. Mercedes não estava em casa e não encontrei por telefone ninguém a quem contar. Lembro do meu desconcerto, como se fosse ontem. Não sabia o que fazer com o tempo que sobrava e fiquei tentando inventar alguma coisa para poder viver às 3 da tarde, até às 3 da tarde. Eu achei isso muito, tipo, ele terminou o livro e não sabia o que fazer, ele ficou enrolando, sabe? E, gente, ele fala da Mercedes, sério, com um amor, não só o amor em relação a ela, mas a fidelidade dele ao casamento e, tipo, como ele se comportava, porque depois da fama ele tinha muitas mulheres, se ele quisesse. E ele fala da Mercedes, e é muito legal que no final o Plínio pergunta: qual o personagem mais surpreendente que conheceu? É a última coisa, tá? Mas não é spoiler, porque, né? Ele pergunta: qual o personagem mais surpreendente que conheceu? Aí ele responde: Mercedes, minha esposa. E, gente, eu tenho aqui... Ah, tá até aqui. É a história em quadrinhos dele, né? E como essa mulher foi paciente. Eu acho que eu contei no vídeo dessa história em quadrinhos, eu não lembro. Eu vou colocar em algum lugar aqui pra vocês verem, porque, meu, essa mulher foi muito persistente. Eles passaram altos perrengues, eu lembro que tem bastante... Aqui não fala tanto disso, na verdade não fala nada, mas nos quadrinhos fala. Porque eles passaram por muitas dificuldades, eles tinham que receber doações de amigos e familiares porque ele estava escrevendo e ele não estava ganhando dinheiro. Ele trabalhou um tempo no jornal, mas teve uma época que ele não conseguia levar sustento para casa, então eles foram sustentados por amigos e por familiares. E essa mulher foi muito persistente, ela não reclamou, ela não falou: meu, larga essa vida e vai trabalhar. Ela foi super centrada e super, tipo, não, continua, um dia você vai ser um escritor e vai conseguir trazer o sustento da sua casa escrevendo. E eu achei isso, nossa, parabéns, porque hoje em dia, que mulher que faz isso? Sério, tem que ter muito amor e muita paciência. E é isso, gente, super fininho esse livro, super leve de ler, tem umas fotinhos também no meio. Olha ele aqui, que bonitinho. E é isso, eu preciso ler mais livros dele, porque, sério, todos devem ser maravilhosos. Bom, é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no joinha. E também, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Um beijo, tchau!